Voltei, meus queridos alunos, para falar um pouco sobre Roma com vocês. Roma, a civilização romana, que nos ensinou muitas coisas, como, por exemplo, viver em república, né? Ou nos mostrou personagens históricos importantes, como Júlio César, como Jesus Cristo, né? Imperadores importantes também, que fizeram desta civilização uma civilização importantíssima para nós, homens do Ocidente. Bem, primeiro slide eu coloquei aqui para vocês, eu mostro um mapinha da Península Itálica, onde a sociedade romana se formou. Ali você está vendo aquela bota, né, tradicional mapa italiano. Nesse mapa nós temos aí a formação do povo romano, mostrando também que esse povo, assim como o grego, é um povo de mistura, um povo miscigenado, né? Gauleses, etruscos, sabinos, latinos, samintas, e gregos também, na Magna Grécia, lá no pé da bota, tá vendo lá? Na ponta da bota? Eles são os gregos, chamados de Magna Grécia. Bem, beleza. Vamos lá, então, passando para o próximo slide, nós vamos falar assim. Como eu costumo dizer para os meus alunos, que Roma tem 3 fases, tá bom? Uma delas, a primeira, é a fase monárquica, os primeiros tempos, que é o período de formação, onde nós temos, por exemplo, a lenda de Rômulo e Remo. O segundo tempo é o tempo republicano, correto? É o tempo em que Roma passa por um processo de expansão até atingir o mar Mediterrâneo. E o terceiro e último tempo é o período imperial. Pega um pedacinho da expansão republicana e também marca o declínio da sociedade romana. Bem, nos primeiros tempos, nós vamos falar assim, o começo dessa história, nós temos a explicação para o começo dessa história na lenda de Rômulo e Remo. Quem se lembra dos 2 irmãos gêmeos, filhos não aceitos, né, de uma princesa latina e um príncipe troiano, que acabaram por serem frutos de um amor proibido, acabaram sendo jogados em um rio, e nesse rio foram encontrados por uma loba que os amamentou, e depois foram entregues para um casal de camponeses que se encarregou de cuidar desses 2 irmãos, Rômulo e Remo, até eles atingirem a maioridade. E depois de um certo tempo, esses 2 irmãos vão se desentender. Rômulo mata Remo e se transforma no primeiro rei de Roma. É o início da história romana, é o período monárquico. A sociedade romana, durante o período monárquico, era formada basicamente por 2 grupos sociais, os patrícios e os plebeus, tá? Durante um certo tempo, então, o rei romano, ele era necessariamente um patrício para ser rei. Até que depois de um certo tempo, a partir de um certo momento, os etruscos, portanto não patrícios, os patrícios acusam o rei Tarquínio Soberbo de ser um etrusco. Portanto, se ele era um etrusco, ele não poderia ser rei de Roma, porque para ser rei de Roma, a condição era ser patrício. Então, o rei é derrubado, e nós temos a instalação do período republicano. Então, no período monárquico, nós temos a formação da sociedade romana. Perfeito? Então, vamos passar o slide na República Romana. Como eu coloquei aqui, o Senado era o órgão mais poderoso, tá? Dentro do período republicano, os plebeus, eles eram maioria em relação aos patrícios. Eles exigiam dos patrícios muitas reformas. Uma delas, eles conseguem a aprovação de algumas leis que os beneficiam, como, por exemplo, a lei das 12 tábuas e a lei dos tribunos da plebe. O tribuno da plebe era formado por 2 tribunos, por isso o nome tribunos da plebe. Esses 2 tribunos da plebe defendiam os interesses dos plebeus dentro da sociedade romana. Se o plebeu se sentisse, por exemplo, insatisfeito ou tivesse os seus direitos feridos, ele poderia consultar um tribuno da plebe que o defenderia. É por isso que a casa do tribuno da plebe ficava aberta dia e noite em Roma. Tá? Durante a expansão romana, republicana, os romanos conquistaram vários territórios. Entre eles, eu destaco a Península Itálica, a Sicília, e o objetivo principal era conquistar o Mediterrâneo.
o mar Mediterrâneo para os romanos era estratégico para os seus interesses comerciais, tá bom? Quando os romanos chegaram no Mediterrâneo, esta região estava dominada por uma colônia fenícia chamada Cartago, um domínio cartaginês na região. Bom, se o Mediterrâneo está sob domínio de Cartago e os romanos querem essa região, o que vai acontecer necessariamente é uma guerra, a guerra entre romanos e cartagineses, que você vai chamar de guerras púnicas. A guerra entre Roma contra Cartago, e isso resultou na vitória dos romanos. E quando os romanos vencem os seus adversários, eles são transformados em escravos. Então, conforme aumenta o território romano, esse território é aumentado mediante a guerra. E, consequentemente, com a guerra e a vitória nas guerras, há também o aumento do escravismo. E assim, o plebeu não vai ter o que fazer dentro de Roma, porque o trabalho será exercido pelos escravos. É o que nós chamamos de proletarização da plebe. Vamos para o próximo slide, queridos. Da República ao Alto Império. Os efeitos sociais do expansionismo romano, por exemplo, as guerras púnicas, ativaram a instabilidade do regime republicano. Por quê? Porque quanto mais escravos dentro de Roma, menos importância a plebe vai ter, principalmente na questão do trabalho. Aí surgem dois irmãos, os irmãos Graco, que vão falar o seguinte: o que falta à plebe é terra. Com terra para plantar, a plebe acaba conseguindo sobreviver. E os irmãos Graco propõem, então, reforma agrária dentro de Roma, enfrentando, claro, forte resistência do órgão mais poderoso, que era o Senado. Essa crise se agrava durante muito tempo, o tempo passa e a crise fica ainda maior, a pressão sobre a plebe é muito grande. Aqueles irmãos Graco acabaram sendo perseguidos pelo Senado, não tiveram um destino nem um pouco satisfatório para eles, e aí a crise agravando, essas crises acabam em lutas civis. Por exemplo, uma dessas lutas civis seria a revolta escravista liderada por um escravo chamado Espartacus. Tudo isso se resolve nos chamados governos de 3 pessoas. O mais importante dele, o segundo triunvirato, resulta no assassinato de Júlio César, importante membro político dentro de Roma, que acabou sendo morto dentro do Senado a facadas pelo próprio irmão Marcos Brutus. Daí a frase, né? Até tu, meu irmão Brutus, né? Vamos lá. Seguindo, nós temos o segundo triunvirato composto por Otávio, Marco Antônio e Lépido. Nós vamos ver que Otávio vence Marco Antônio numa guerra e acaba se tornando o primeiro imperador romano. Quando ele começa a governar, o governo de Otávio Augusto, este foi o maior e melhor momento de Roma. Lembra quando eu falei para vocês que quando Péricles governou a Grécia, foi durante o seu governo o século de Péricles? Em Roma, o século mais importante da sociedade e da história da sociedade romana foi o século de ouro de Roma, ou o século de Otávio Augusto, querido. Durante o governo de Otávio nasceu Jesus, e com ele o cristianismo, e com o cristianismo propostas pacificadoras, propostas antimilitaristas, propostas de igualdade social. Imagina você, Jesus dizendo essas coisas que Jesus diz soam como música aos ouvidos de uma plebe extremamente marginalizada. Então, o cristianismo encontra em Roma campo fértil para a sua expansão. Certamente a expansão do cristianismo representa um perigo ao governo dos imperadores romanos, que vivem da exploração da mão de obra escrava e também da opressão sobre a classe plebeia. Correto? Bem, exército romano, nós temos aí um slide
falando um pouco sobre o total, o número de exército, o número do efetivo romano, né? População talvez 50 milhões de pessoas havia no primeiro século depois de Cristo, depois milhares de legionários. É o que nós chamamos de as legiões romanas, ou eram formadas por 30 legiões de 5.000 homens, o que dá aí um total de 150 mil pessoas, mais a infantaria auxiliar, a cavalaria, os aliados, os italianos, um total de quase 400 mil pessoas nesse exército romano. Bem, no Baixo Império, já é a crise, nós temos um período marcado pelas grandes crises em relação a esse poder do imperador diante de uma população oprimida que não gosta mais desse imperador. Nós temos uma diminuição das conquistas territoriais, que acabam diminuindo também a conquista do número de escravos. Se não tem escravo, não tem produção, e quanto menor a produção, maior é o preço do produto. E quanto maior é o preço do produto, nós temos um problema sério, porque quando menos produtos a gente tem no mercado, nós temos um aumento do preço. Resultado, cristianismo mais universalismo, isso contribui para a crise do sistema escravista. Quanto menos escravo, menos produção. Quanto menos produção, nós temos um aumento do preço. Beleza. Depois nós temos uma sequência de imperadores que vão acabar por tentar resolver o problema. Diocleciano vai editar o Edito Máximo, tentando reorganizar a economia, congelando preços e salários. Não teve sucesso com isso. Ele cria a tetrarquia, que dividindo em Roma em 4 partes. Depois tem o Constantino, que baixa o Edito de Milão e a lei do colonato, fixando os colonos na terra, ou seja, ele tenta colocar o colono para substituir o escravo. Tá? O Teodósio, como ele não consegue conter o cristianismo, ele oficializa o cristianismo dentro de Roma. Aí o cristianismo passa a ser a religião oficial do império, tá? E aí divide o Império Romano em 2 partes, uma no Ocidente, chamada com a capital em Roma, e o outro no Oriente, com a capital na cidade de Bizâncio. Mas tudo isso foi em vão, e a partir de 476, no ano de 476, povos que viviam às margens do Império Romano, conhecidos como os bárbaros, estão invadindo o Império Romano constantemente, porque o Império já não é mais lá essas coisas. Esses povos vão entrando no Império Romano e se fixando lá dentro. Isso é importante para vocês entenderem a aula de Idade Média. O Império Romano era um todo que passou a ser invadido pelos povos não romanos, conhecidos como bárbaros. Esses povos vão fundando seus reinos dentro do que antes era o Império Romano, e aí nós temos em 476 uma das tribos, a tribo dos Érunos, conquistam Roma, derrubando o último imperador romano, Rômulo Augusto. Lembrando, o Império Romano foi um grande império que a partir do século I, II, começa a ser invadido pelos bárbaros, e esses bárbaros, eles vão aos poucos fixando seus reinos dentro do que antes chamamos de Império Romano. É como se você pegasse o Império Romano, como se fosse um copo de cristal, e jogasse o copo de cristal no chão. O que acontece com esse copo de cristal? Ele vai se estilhaçar. É isso que aconteceu com o Império Romano. Ele vai ser estilhaçado, dando origem a um grande império dará origem a pequenos reinos bárbaros, que aos poucos vão aderir ao cristianismo e vão se transformar em reinos cristãos. Assunto da próxima aula de Idade Média. Um grande abraço para vocês. Valeu!